Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, boa noite. No programa de hoje eu vou receber o premiadíssimo técnico brasileiro de voleibol, Marcos Pacheco. Marco, obrigado. Está aqui conosco, falar um pouquinho do voleibol. Isso, o prazer é todo meu, é um prazer estar aqui, chegando a Ribeirão, né, conhecendo as pessoas, conhecendo o público em geral, conhecendo as características da cidade, que é o mais importante, né? E o mais importante é depois de 20 anos, né, que Ribeirão andou aí alguns anos militando nos troféus e prêmios do voleibol feminino, brasileiro e sul-americano. E agora vamos militar nos troféus e prêmios do voleibol masculino também. Essa é a grande intenção, né? Eu sei da história e é muito bacana porque, como eu te falei, conhecendo a cidade, as características, né? Ribeirão tem uma cultura esportiva muito bacana, muito legal. Lógico que tem muito forte, foi no voleibol da época da Recra, né? Pô, campeão sul-americano, campeão brasileiro, então, enfim, uma gama, né, de títulos, mas também outras modalidades se destacaram e grandes personagens também, né, do esporte. Esperamos que a gente tenha capacidade, competência, né, para buscar, né, resgatar esses títulos que a cidade já teve, gosta e ambiciona ter novamente, né? Você foi a segunda surpresa para mim. A primeira foi quando o Zé Roberto assumiu Barueri, cidade particularmente dele lá, né? E é onde ele tem o centro de treinamento dele, o centro equestre dele lá. Uhum. E ele se dispôs a formar uma equipe para a segunda divisão, disputar, galgar os caminhos normais e chegar na Superliga Feminina. Você vai fazer o mesmo caminho. Masculino. Eu acredito, Edmo, que hoje, eu acho que as regras elas têm que ser cumpridas. E que bom que hoje existe uma regra bem definida quanto ao acesso para a Superliga A. Até pouco tempo, e não muito tempo, né, não tinha uma regra clara, não tinha esse é o caminho para uma equipe nova como a nossa chegar à principal competição do país. Então hoje existe um regulamento que é muito claro, você tem que passar por uma Copa Prata, você tem que passar por uma Superliga B, e se você tiver competência e capacidade, você vai ter acesso à Superliga A. Mas eu digo porque você é um técnico premiado e de repente você poderia estar aí nas grandes equipes, no SESI, poderia estar no Minas, poderia estar em outros Cruzeiros, SADA, você poderia estar em várias equipes e de repente, não, vou aceitar esse projeto de ir lá para a segunda divisão. Então, os últimos 4 anos eu tive o SESI, né? E quando nós chegamos à conclusão no final do ano passado que eu não renovaria lá, que não ficaria lá, eu tinha como plano familiar sair do Brasil. Né? Eu tenho uma menina de 17 anos, está terminando agora o ensino médio. Conversamos, eu acho que está no momento da gente, uma nova experiência, uma cultura diferente, uma língua diferente, né? Um desafio familiar, né? Longe do Brasil. Então nós estávamos muito focados nisso. Casualmente ou não, eu fui convidado para participar de um curso pela Federação Argentina em Córdoba, em junho deste ano. No mesmo momento que aconteceria uma etapa da Liga Mundial. Né? Chegando lá, eu ministrei o curso, ok, e aí me encontrei com o Lipe. O Lipe conversou comigo, falou um pouco do projeto, da cidade, enfim, e me convidou. Pacheco, tu quer ser nosso técnico? Daí eu falei, Lipe, eu estou com outras intenções, tal e tal. Conversei com a família e o que eu precisava era isso, era um desafio. No momento eu precisava de um desafio, precisava né? E eu achei muito interessante. Eu achei interessante a proposta, achei interessante, não conhecia Ribeirão ainda, né? Vim conhecer a cidade, ele me convidou para conhecer a cidade, conversei com o prefeito, com a primeira-dama, que o projeto é embasado em si no Fundo Social, me falou sobre os investidores, né? Me mostrou a cava, daí eu aceitei porque vi aqui uma responsabilidade, né? E um desafio, e nós que trabalhamos no esporte, a gente vive desafio, né? A gente vive de adrenalina. O prefeito, eu estou no grupo dele, ele tem um grupo que ele manda os WhatsApps de divulgação das atividades dele. E você sabe que a Cava é dos Jogos Abertos de 1950. 50, exato.
E parece que o prefeito mandou uma reforma lá, pegaram firme lá na iluminação. Eu vi um WhatsApp dele, ele me mandou. Os vestiários. A Cava, como tantos outros ginásios do país, assim, tem uma história, né? É uma história o ginásio. E é uma pena, né, que naquele momento, quando a primeira visita que eu fiz aqui, se não me falha a memória, foi dia 27 de junho, né? Não estava em boas condições, né? Não estava em boas condições, que é uma pena, né? Mas depois, que a equipe foi construída, foi montada, houve um esforço muito grande, né? E aí vem o lado da prefeitura, né, que não entra com investimento financeiro, né, mas sim com uma estrutura, e foi feita uma reforma muito bacana lá. E a dedicação do pessoal com toda a equipe lá foi fantástica. Você fez seu primeiro jogo aqui, e se cair no gosto, como parece que já caiu, você vai achar a Cava pequena. Mas Edmo, impressionante. Impressionante. Você vai achar o local pequeno, porque o povo vai mesmo, o povo enfrenta a fila, o povo troca alimento. Todas as ações que podem ser feitas, nós já o fizemos no passado. Beneficência, troca de alimento, entrada grátis, retire seu ingresso antes, pega a pulseirinha antes, depois. Você vai ver que o povo vai e ama o voleibol. Nós começamos agora a 8ª semana, né? Estando o time aqui, preparação física, enfim, primeiro momento, depois a parte técnica, mas a 8ª semana. E nós já tínhamos uma ideia na rua, convivendo, indo aos locais, o pessoal, o interesse, né? Mas me chamou muita atenção que nós estávamos jogando contra o SESI em São Paulo, na quarta-feira, e eu recebi a mensagem, né, do secretário Ricardo, secretário de Esportes. Que, por sinal, virá aqui nesse programa em breve. E ele falou, Pacheco, às 2 da tarde começa a divulgar, os ingressos vão estar à disposição da população. 3 da tarde eu recebi outra mensagem. Metade dos ingressos já foram. 4h30 da tarde terminaram os ingressos. Acabou. Em 2h30, 2h40 mais ou menos, terminaram 2.600, 2.700 ingressos. E uma loucura. E nós participamos, nós da academia, falou, aqui foi uma fila, e mandava foto de fila, e foi impressionante assim, o interesse, o entusiasmo da população em cima do jogo, em cima do evento, né? Essa segunda divisão, a sua equipe, ela tem uma boa chance de conquistar essa segunda divisão? O grande objetivo da temporada é a Superliga B, né? Nós estamos participando do Paulista, lógico, a gente quer fazer o melhor possível no Paulista. A nossa equipe, quando ela foi montada, até por investimento que tem, né? E por tudo que compõe essa equipe, nós tínhamos 2 opções, 2 caminhos a percorrer, né? Ou nós diluímos esse investimento que nós tínhamos em vários jogadores, né, em 14, que é um grupo que eu gosto de trabalhar, 14 e 15 ali, né? Ou nós traríamos 8, 9 jogadores como referência, né, para compor a equipe, e depois é uma outra história muito legal até para nós conversarmos sobre a peneira seletiva que nós fizemos aqui, compor o grupo com atletas da casa, né? E nós seguimos esse caminho. Então nós temos um grupo hoje, e nisso nós pegamos jogadores que vieram de N equipes, um jogador estavam 2 meses parado, 3 meses parado, até teve um caso do João Paulo que estava 2 anos parado, né? E aí a gente conversou com ele, a volta dele, né, para jogar. Então precisa um pouco de tempo para esses jogadores importantes entrarem fisicamente, tecnicamente em condições. Então o Campeonato Paulista, ele é importante para isso, para botar o time em condições, e sim, buscar uma ótima classificação. Mas o time certamente vai estar em plenas condições para a Superliga B, que é a principal competição. Nisso, o time é apto. Nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Este é o Araújo, leitor dos classificados. Viu a oportunidade perfeita e já trocou de carro. Laura, sempre antenada ao mercado financeiro. No caderno de economia, viu a melhor oportunidade para investir. Walter, garoto antenado, viu a dica certa no caderno C para curtir o final de semana. Faça como eles. Assine o jornal A Cidade, a partir de R$ 23,90 mensais. Consulte também as ofertas com revistas Abril. 0800 775 75
Leia, assine, anuncie. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Estamos de volta com o segundo bloco de programa. Agradecer ao Fabiano, assessor de imprensa, e também o Dado, né? A presença do Dado aqui conosco. O Fabiano vai falar com ele, o Pacheco vai falar com ele. O Dado sempre presente, etc e tal. Agradecer a presença do Dado aqui conosco, né, Pacheco? Exato, são duas pessoas muito importantes no processo, né? Depois você fala pro Dado que mais uma vez ele não esteve, como há 40 anos ele nunca está, sempre presente, né? Pacheco, vamos falar da Superliga B. Ela vai correr junto com a Superliga A. Exato. Mesmo período, fim do ano. O ano passado começou dia 7 de janeiro e terminou dia 15 de abril. Então hoje nós não temos a data ainda. Quantas equipes da Superliga B? Normalmente são 8 equipes. Ah, é menor então. É menor, mas é mais enxuta, né? Um pouco mais enxuta. Hoje não saiu o regulamento ainda. Houve um interesse muito grande. Porque eu acredito, no momento que as regras estão bem definidas, eu acho que existe um interesse maior, que existe uma credibilidade maior. Então hoje as equipes viram que o caminho para chegar lá é a Superliga B. Então existe uma credibilidade, então talvez esse ano tenhamos a grata surpresa de ter mais equipes inscritas. Então tem essa possibilidade. Existe possibilidade, nós temos até 12 equipes na Superliga B. O ano passado tiveram 8. Então nós ficamos aguardando quanto a forma de disputa, quantas equipes, isso não nos foi dito, porque as inscrições são até outubro. Né? Até outubro faz inscrição e aí sim corre regulamento. E ela é também como a Superliga A, mas muito embora a Superliga A menos, mas ela tende a ser mais cansativa, a Superliga B. Lembrando que se aparece uma equipe forte em Amazonas, Rio Grande do Norte, etc. tal, tá no jogo. Tá no jogo. Quer dizer, e você vai ter que rolar isso, o que não acontece na Superliga A. Essa Superliga A é meio regionalizada, né? Região sul, sudeste aqui. Sul, sudeste e tá pronto, né? Então, que bom seria, né? Que bom seria se houvesse equipes, né? Do norte, nordeste. Não, e já tivemos. Já tivemos em Pernambuco equipes fortíssimas, Alagoas equipes fortíssimas, Brasília é o celeiro. Sim. Se você vê as equipes hoje e vê os atletas, a origem dos atletas, você vai, nós temos um atleta de Roraima, né? Muitos atletas do norte e nordeste. Por quê? Porque eles não têm a possibilidade, não tem equipes lá que eles possam, né, da base chegar a uma equipe adulta, então eles migram para cá e vêm jogar nas equipes daqui. Você pega as histórias de muitos atletas hoje, ou ontem famosos, que saíram das suas casas aí com 14, 15 anos e vieram do Nordeste para cá e ficar em alojamentos e... Bom, você sabe disso, não estou inventando a roda. Não, existe um trabalho de base, de formação muito bacana lá. O que infelizmente não tem, né? E até uma questão, o Brasil é enorme. Hoje, se você sair de Ribeirão, por exemplo, para ir para Manaus, talvez seja mais barato você vir para Miami. Né? Talvez. Né? Então, o Brasil é muito grande, torna-se caro essa logística. Mas que é uma pena, O Brasil precisaria expandir, precisaria ter mais a população norte, nordeste, os atletas de lá precisariam ter um pouquinho mais de acesso a isso. Ô Marco, a missão do Renan é difícil, hein? Ela é difícil, mas... o Renan está preparado? Eu não tenho relacionamento com ele, eu me sinto muito tranquilo em falar isso, porque eu trabalhei muito tempo com ele. Porque é duro você pegar um momento de... eu acho que são duas situações. Primeiro você entrar no lugar do Bernardo, porque o Bernardo ganhou tudo. Vitorioso. Tudo. Tem um conceito Bernardo. Então, a primeira coisa que desse errado, mas não é o Bernardo. Mesmo porque, independente, se fizesse o caminho certo, não é o Bernardo. Ponto. A facilidade que o Renan encontrou foi que existia uma base, uma estrutura montada. O Brasil foi campeão em 2016, aqui no Brasil, e existe uma equipe montada vitoriosa. Existe Bruno e Wallace, Lucão, Isaac, Otávio, centrais ali que vão disputar a próxima Olimpíada. Tem Lucarelli, tem Douglas, tem o próprio Lipe que pode... Então, existe uma equipe montada para 2020, para Tóquio. E tem uns meninos aí, eu vi no último jogo aí da Liga Mundial, um moço lá de 2,17 m. Renan Buarque, trabalhei com ele no SESI. Novinho, quer dizer. Exatamente. Então, ficou uma base muito bem. A minha preocupação é a partir daí. Porque eu não vejo hoje, e infelizmente não vejo, eu acho que isso é uma falha grotesca da CBV,
um trabalho de formação, não só de atleta, porque as seleções brasileiras você pega, Saquarema tem um centro lá muito bacana, você pega os melhores, leva 7 meses para lá e os garotos ficam lá, ok. Agora, a CBV não está preparando formadores de atletas. Mas isso é o esporte brasileiro. Esse é o esporte brasileiro. Se você pega aonde era para bombar, que é o futebol, você tem apoio financeiro da CBF para a Série A e Série B. Aí para que tem a Série C e Série D, então? Para passar fome? Para sobreviver? É difícil. Então você não tem isso, a necessidade no tênis. Quanto tempo? Cadê o Guga? Cadê o sucessor do Guga? Não tem o Guguinha? Mas daí são os que eu chamo no Brasil de adventos. Tá? Eu acho que futebol é uma religião. Futebol. Uma vez o Marcel do basquete perguntaram a ele se ele concordava que o voleibol era o segundo esporte do país. Ele falou que não, de maneira alguma. Daí todo mundo, opa, mas por que não? Não, porque o voleibol é o 10º. Tá, mas daí já é sacanagem, né? 10º? Não, porque de primeira a 10 é futebol. Por interesse, por investimento, existe uma mídia que o importante é o futebol. Então, a resposta dele eu achei interessante. Então, o voleibol é o segundo esporte do país? É o segundo esporte do país. E até porque as seleções estão há tempo na mídia, né? A seleção toda masculina e feminina disputa a Olimpíada, disputa a final de Mundial, de Liga Mundial, então tá ali e a população se acostumou a um esporte vitorioso. E aí tem os adventos. Advento Guga. Aconteceu nessa época, eu morava em Florianópolis, né? Guga. O Brasil é o país do tênis. O Brasil é o país do tênis, agora todo mundo é o tênis, acabou o Guga, acabou. Tivemos Robson Caetano, Joaquim Barbosa, Claudinei Quirino. Não, o Brasil é o país da ginástica. Da ginástica, porque acabou daí. Mas a natação, Gustavo Borges. Cielo, e aí os adventos que não conseguem se manter porque não tem investimento, não tem um trabalho de continuidade. Mas o que tem nessa água que brota então a molecada? Tanto no masculino quanto no feminino. Porque existe um trabalho, existe essas pessoas isoladas aí, que daí tem algumas equipes, como o SESI, como o SADA, como o Minas, como Campinas, que vão lá e buscam do norte, do nordeste, da região sul, levam e fazem um trabalho nessas equipes, e aí a CBV vai lá e pinça, leva para Saquarema, fica 4, 5 meses lá treinando, e aí tem os resultados. Vou chamar o nosso segundo intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Este é o Araújo, leitor dos classificados. Viu a oportunidade perfeita e já trocou de carro. Laura, sempre antenada ao mercado financeiro. No caderno de economia, viu a melhor oportunidade para investir. Walter, garoto antenado, viu a dica certa no caderno C para curtir o final de semana. Faça como eles. Assine o jornal A Cidade, a partir de R$ 23,90 mensais. Consulte também as ofertas com revistas Abril. 0800 775 7575. Leia, assine, anuncie. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa, sempre agradecendo o Dado pela presença dele, não podemos esquecer do Dado dando uma força pra gente aqui. Ô Marco, você estava falando da peneira, ou seja, essas equipes que você citou no bloco anterior que vão buscar e abrem, já vi peneiras na Pirelli, eu lembro de peneiras na Pirelli em Santo André, que era uma loucura, sim, né? Sim. A Banespa tinha uma também, Banespa que era 2.000 garotos, era uma loucura. O sonho de consumo dos garotos era jogar no Banespa, né? Bom, e aí você me falou que teve também em Ribeirão um processo desse. Foi muito bacana, porque assim, até então eu participei de muitos processos seletivos, peneiras, enfim, né? Mas sempre para as categorias de base, para o Sub-17, para o Sub-19, Sub-21, ia lá, vinha N garotos, tanto na CIMED, quando eu participei, ou na Frangosul, ou na Unisul, ou no SESI, ia lá, fazia equipe de base, nós tínhamos a equipe de base e ali pensava algumas atletas para a equipe adulta. Ok, essa aqui foi feita para a equipe adulta direto, não teve processo intermediário.
Nós pensamos aqui, nós tínhamos 9 atletas, precisava mais 4, 5, 6 atletas para compor a equipe adulta. Então marcamos uma data, se não me falha a memória, foi 11 de julho, o Fabiano me ajuda, por aí. E foi feito o convite e eu, chegando em Ribeirão, não sabia o que esperar. Mas foi uma peneira local? Local. Só para moradores de Ribeirão. Estamos recorrendo ao Fabiano para só para moradores de Ribeirão. A ideia é valorizar e buscar atletas de Ribeirão Preto. Né? E eu não sabia o que esperar. Eu não sabia, será que vai vir 20, 50, daí otimista, 60, 200 atletas. 200 atletas. E aí 200 sonhos. Porque você vai para uma situação dessas, você vai com um sonho. E ali eu lidava com 200 sonhos, né? E me chamou a atenção que muitos jovens, uma grande maioria jovens, né? Mas 40 anos. Eu perguntei, tchê, o que tu quer aqui, né? Com 40 anos. Não, eu vim curtir, vim só participar desse. Porque eu acho legal, gosto de voleibol, vim participar. E bacana, mais com 30 e poucos, enfim. E não tinha um número, né? Não tinha um número, vai ficar 5 vão ficar, 4, não, porque tem uma equipe base, tem um critério mínimo, né, para participar de uma equipe profissional, uma equipe de alto rendimento, né? E no primeiro momento foi separado 28, fiz 4 equipes e dali saíram 7. Né? Saíram 7 que eu pré-selecionei para uma semana de treinamento com a equipe principal. Na semana seguinte os 7 foram, e um deles, e aí as coisas muito bacanas, né? E aí vem as histórias, cada um com sua história. Tinham 200 histórias ali, tinha 200 sonhos, 200 vontade de participar. E aí desses 7, um deles era um levantador, que eu pré-selecionei o levantador. Aí, me conta a tua história. Quantos anos? 27 anos. Aí eu perguntei, meu nome é Gullit, tenho 27 anos, sou formado em educação física, eu tenho um trabalho já numa escolinha de voleibol e participei já, e ele tem uma história aqui dentro de Ribeirão. Sei. Uma história bem bacana aqui dentro de Ribeirão. Todo mundo conhece, ele é um motivado, ele gosta, ele participa, já participou de jogos regionais, jogos abertos por Ribeirão, enfim. Depois, puxa, mas um cara de 27 anos para, teoricamente, ser o terceiro levantador, né? Um cara já formado, né? E eu precisando de gente para a comissão técnica. Daí eu falei, Gullit, tem uma proposta de fazer, cara. Vamos ser da comissão técnica? Vamos trabalhar comigo na comissão técnica? Cara, o cara, na hora. Pegou. Tô dentro. Pegou. E foi muito bacana. E dos outros 6, então, ficamos com 5. 5 jovens ali. E com intenção de equipe de base, não? Não. Nesse primeiro momento, não, né? A gente tem que consolidar, né? E alcançar os objetivos, mas sim, né, para o futuro, com certeza, a equipe de formação aqui. Os patrocinadores caíram voadores, ou eles estão cientes de que é um projeto para 1, 2, 3, 5, 10 anos? Estão extremamente conscientes disso, entraram sabendo disso, né? Grupo São Francisco, o Cicobi, né? Academia Fórmula, Clínica do Colucci, eles são fundamentais, não tem como não, né? Faz parte do processo. Inclusive necessidade. Não tem sem como. Uma boa né? academia. São grandes parceiros, né? E eles sabem que o projeto ele é audacioso. Ele é muito audacioso. Aliás, a Academia Fórmula de Ribeirão, que é uma franquia da Fernanda Venturini. Fernanda esteve ali, já veio nos visitar, quer dizer, veio à casa dela e nós estávamos na casa dela e conversamos, e é uma grande incentivadora também, uma parceira muito bacana. Legal. Marco, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos falando, vamos, porque precisar também da gente, estamos aqui. Vamos voltar, eu quero ver o Fabiano, o Lipe, mas aí nós vamos falar local, mas eu quero falar com ele do vôlei mais profissional, de uma outra área. Campeão olímpico, né? E um cara que daqui a pouco de um sonho, buscou tudo isso aqui. Mas você vê que é a pessoa que ela tem a visão da gestão. Né? Quer dizer, é muito legal você ter, o próprio Bernardinho tem a visão da gestão, né? O Zé Roberto, na época dele também, enfim, cada um na sua. Cada um na sua. Eu te agradeço, muito, né? Como falei, estou chegando em Ribeirão, uma 8ª semana aqui, e tenho o prazer de conhecer pessoas, conhecer personagens, conhecer pessoas que têm a história de Ribeirão, e cada vez mais eu estou estudando, estou tentando entender, para que eu tenha, né, competência, capacidade de
de buscar e realizar talvez um grande sonho da comunidade de ter uma equipe de novo tão competitiva como foi na época da Recre aqui. Agradeço a sua audiência, semana que vem a gente está de volta. Até lá! Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano.